Olá, Shalom, como vai? Nessa terceira unidade, nós vamos fazer uma viagem no tempo juntos e nós vamos estudar como se desenvolveram as vogais em hebraico. Então vamos lá? Primeiro, antes de começar a nossa aula propriamente dita, nós vamos fazer uma revisão do vocabulário da unidade número 2. Então vamos lá. Essa primeira palavra que já está ligada aqui com um rei. Como nós lemos essa palavra? Melech, Melech. E essa primeira palavra, como nós vamos ler? Eretz, Eretz, que quer dizer terra. E a segunda palavra? Yad, Yad, que quer dizer mão. Yad. E a terceira palavra? Yeled, Yeled, menino. E a última palavra, que só pode ser uma árvore, etz, etz. E aqui também nós temos mais algumas palavras e a tradução delas. A primeira que já está feita é av, av, que quer dizer pai. E a primeira? Como nós vamos ler essa primeira palavra? Ben, ben, filho. E a terceira palavra? Shem, Shem. Você se lembra o que significa Shem? O meu Shem, por exemplo, é Maia. Shem, nome. E a penúltima palavra? Kara, Kara. Ele chamou. E a última palavra só pode ser homem. Nós sabemos que também é o nome do Adão. Adam, Adam. E lembrem-se então de não fazer esse som nasal, o Adam, isso não existe em hebraico. Bom, então como foi que se desenvolveram as vogais em hebraico? Uma primeira etapa do hebraico, mais ou menos na época do rei David e do rei Shlomo, se nós entrássemos na biblioteca deles, nós veríamos textos assim, só com as consoantes. A verdade é que hoje em dia em hebraico é assim que a gente usa, nós não usamos as vogais em hebraico moderno, e também os pergaminhos de Torá, que são lidos na sinagoga, também são escritos assim, dessa mesma forma. Mas qual é o problema imediato que nós vemos quando nós vemos palavras assim, só com consoantes? O problema é que nós temos que conhecer a língua para saber ler, não é verdade? Qualquer pessoa que saiba português sabe que se ela ver escrito VC, isso significa você, ou se tem só um que sozinho, então significa que. Enfim, a gente costuma fazer esse tipo de abreviação também em português, mas para a gente é muito mais fácil porque nós conhecemos o português, então é fácil a gente adivinhar que palavra está ali. Alguém que não saiba português, quando vê assim VC, fica maluco. A mesma coisa que acontece aqui. Como você poderia ler essa palavra? Nós sabemos que há aqui um Dalet, nós podemos colocar um A, um E, um I, um O ou um U depois dele. Nós sabemos que há um Bet, e aqui a gente fica em dúvidas se a gente vai ler esse Bet como B ou como V. Depois dele também a gente pode colocar qualquer vogal ou não. E a gente tem um Reish, que a gente vai ler como R, e depois dele também a gente pode colocar qualquer vogal ou não. Então, mesmo que você soubesse, bom, como você leria essa palavra? Tente colocar aqui alguma vogal. Como você leria? E a verdade é que, mesmo que você soubesse hebraico, ainda assim há 7 formas diferentes que nós podemos ler essa palavra. Nós podemos ler como diberu, eles falaram, como daber, fala, uma ordem, como dover, ele fala ou ele está falando, dubar, foi dito, diber, ele disse, dever, que é praga,
e davar, que é coisa ou palavra. Então a gente vê aqui que há várias formas de ler essa palavra. Quando a gente já sabe, a gente já conhece hebraico, fica um pouco mais fácil, porque pelo contexto, algumas dessas possibilidades não podem ser lidas, mas ainda assim, em alguns contextos, mais de uma possibilidade se encaixaria. A gente tem um problema aqui. Como foi que os escribas, mais ou menos da época da divisão do reino de Yehudá, de Judá e Israel, tentaram resolver esse problema? Isso aconteceu mais ou menos entre o século 9 e o século 6 antes da Era Comum. O que eles tentaram fazer? Que eles tentaram colocar vogais no final das palavras, só que eles não tinham vogais. Então o que eles fizeram? Eles usaram consoantes para fazer as vezes de vogais. Então não são vogais propriamente ditas. Então como isso aconteceu? Em latim, esse fenômeno se chama matris lectionis, as mães de leitura. Essas letras são as mães de leitura porque elas nos ajudam a ler. Em hebraico, nós chamamos isso aqui de imot akriá, as mães de leitura. Esse termo em latim vem, na verdade, dessa expressão em hebraico. Ou em português nós podemos chamar de consoantes vocalizantes, porque a gente tem que se lembrar disso, que elas são consoantes que estão indicando que há um som vocálico naquela letra ou no final daquela palavra. Elas não são vogais, ok? Então, como foi que os escribas fizeram isso? Eles usaram o Yud para ter o som de I, o Vav no final de uma palavra para ter o som de U e o Rei para ter o som de A, E ou O. Então vamos tentar ver se isso nos ajuda ou não a ler as palavras. A gente tem aqui esse exemplo e um Rei no final dessa palavra. Então se a gente olha na nossa tabelinha aqui, um Rei no final de uma palavra, ele pode ser um A, um E ou um O. Então, na verdade, a gente ainda fica em dúvida, mas como eu conheço essa palavra, eu sei que ela é lida Malká, rainha, como a gente tem aqui a Malkat Sheva, a rainha de Sabá. Essa segunda palavra, ela também tem um rei no final dela. Então, olhando o nosso quadro, quais são as possibilidades de leitura que nós temos aqui? Esse rei pode ser lido como um A, um E ou um O. Nesse caso também a gente já conhece esse nome, é o nome do rei Shlomo, do rei Salomão, então a gente sabe que há uma vogal O aqui no final. E essa última palavra, também nós temos um rei, então quais são as possibilidades de leitura aqui? Como A, E ou O. E como eu já conheço essa palavra, eu sei que a forma correta é Yavne, então, que é o nome de uma cidade. Então, vocês viram que não ajudou muito, já limitou um pouco as possibilidades, mas a gente ainda ficou em dúvida. Eu precisei falar para vocês que eu conheço as palavras para saber a forma correta de leitura. Agora, e essas palavras aqui? Essa primeira palavra, ela termina com um Vav. E olhando a nossa tabela, qual é a opção de vogal, qual é a opção de leitura que nós temos aqui? Um U. Então, eu sei que essa palavra nós vamos ler como chameru. E essa outra palavra aqui, ela tem um Yud. Então, olhando a nossa tabela, um Yud só pode ser uma vogal I. Então, aqui eu vou ler como Malki. Com o Vav, com o Yud foi um pouco mais fácil. Mas ainda assim, nós temos problemas para ler essas palavras. Então, o que aconteceu? A terceira etapa do desenvolvimento das vogais se deu mais ou menos a partir do ano de 586, antes da Era Comum, com a destruição do Templo de Jerusalém. Então, foi quando os judeus foram mandados para o exílio. O que aconteceu então? O que aconteceu é que os escribas decidiram
incrementar um pouco mais esse sistema e eles decidiram então colocar as consoantes no meio das palavras, para ajudar também não só a leitura no final de uma palavra, mas também no meio. E o que eles fizeram? Eles usaram um iud para fazer o som de E ou de I e um vav para fazer o som de O ou então de U. Então vamos ver se essa nova fase nos ajuda um pouco mais a saber como ler as palavras. Olhem só esse exemplo aqui. Então nós temos um iud no meio da palavra e olhando a nossa tabela, eu sei que há duas possibilidades de leitura, E ou I. E eu conheço já essa palavra, eu sei que a forma correta é ler como ir. Você também conhece essa palavra, é uma palavra nova no nosso vocabulário, que significa ir, cidade. Muito bom. Como nós temos várias cidades, né? No Brasil, ir, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. E aqui em Israel nós temos Tel Aviv, Haifa, Jerusalém, ok? São todas cidades, ir. E essa segunda palavra aqui, nós também temos um iud no meio dela. E olhando na nossa tabela, quais são então as formas de leitura que nós temos? Nós podemos ler como um E ou como um I. Esh ou ish. Como eu já conheço essa palavra, eu sei que a forma correta é ish. Mas você também vai conhecer essa palavra agora. Ish quer dizer homem, ok? A diferença entre ish e Adam é que Adam tem um sentido mais amplo de ser humano e ish é uma coisa mais pessoa, ok? Homem ou pessoa. E algumas vezes a gente vai ver que ish pode ser marido também. E essa terceira palavra aqui, nós também temos um yud no meio dela, então há duas possibilidades de leitura, como E ou como I. E como eu já conheço essa palavra, eu sei que a forma correta é eir. Vamos ver mais algumas palavras. Aqui nós temos o Bereshit, Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Olhem só. Vaiomer, e disse, Elohim, Deus, Yehi, haja, or, luz. Então, luz é uma palavra nova no nosso vocabulário, or, em hebraico. E nós vemos que também aqui haveriam duas possibilidades de leitura. Mas o exemplo aqui já está dando a resposta correta para a gente. E essa palavra aqui? Ela tem um vav no meio dela. E quando a gente vê um vav no meio, a gente sabe que pode ser uma O ou um U. Então, nós poderíamos ler essa palavra como com ou como kum. E como eu já conheço essa palavra, eu sei que a forma correta é kum. Kum. E a terceira palavra? Nós também temos um vav no meio dela. Então, quais são as duas formas que a gente pode ler essa palavra? Como um O ou como um U. Exatamente. Então, tov ou tuv. E como eu já conheço essa palavra, eu sei que a forma correta é tov. Você também conhece essa palavra, uma palavra nova no nosso vocabulário, que significa tov, bom. Isso mesmo, tov. Muito bom, tov meod. Bom, o que a gente viu é que realmente nós ainda temos dúvidas para ler o hebraico. A gente precisa muitas vezes saber a forma correta de antemão. Então, o que aconteceu? Mais ou menos entre o século 7 e o século 9, um grupo de rabinos de uma cidade chamada Tiberia, em português nós chamamos essa cidade de Tiberíades. A gente vê que já se passou muito tempo, quase 1000 anos desde a última etapa. Eles tinham medo de que os judeus não soubessem mais ler a forma
a Torá de forma correta. Então, o que eles fizeram? O que eles resolveram fazer? Eles resolveram pendurar certas vogais, certos sinais nas palavras, porque eles também não queriam adicionar nada ao texto da Torá, porque é um texto sagrado. Então, foi isso que eles fizeram. Quando eu olho essa palavra, eu sei exatamente a forma correta de leitura, chamar, e era isso que eles queriam. Então, hoje em dia, todas as Bíblias impressas, elas já vêm com esse sistema aqui, que foi desenvolvido em Tibéria. Mesmo aqui em Israel, é esse tipo de Bíblia que nós usamos. Esse não é um sistema que foi desenvolvido para estrangeiros ou para pessoas que não sabem o hebraico. Esse foi um sistema que foi desenvolvido por medo de que a leitura correta fosse perdida. Então, o nome desse sistema é Nikud, pontos vocálicos, ou nós também podemos chamar de sinais diacríticos. Sinais diacríticos vem de uma palavra no grego que quer dizer que se distingue, ou nós também podemos chamar de sinais massoréticos. Massoret, em hebraico, quer dizer tradição. Apesar que houveram várias outras tradições, essa daqui foi a que foi amplamente aceita e é o que todo mundo usa hoje em dia. Prestem atenção que Nikud quer dizer pontuação e o plural de Nikud é Nikudim. Apesar que mesmo em português a gente não usa muito essa palavra, não é? Pontuações. Em hebraico também a gente não usa muito Nikudim, mas não confundam com Nekudá, que quer dizer ponto, e o plural de Nekudá é Nekudot. Bom, então vamos finalmente aprender qual foi esse sistema desenvolvido em Tibéria. Então, a primeira vogal que nós vamos aprender é uma vogal breve e o nome dela é patar. Como é o patar? Nós temos uma consoante aqui representada por esse quadradinho com um tracinho embaixo. Esse tracinho é o patar. E o patar é uma vogal que tem um som de A. Então, se nós víssemos essa sílaba aqui, o mem mais o patar, como nós vamos ler essa sílaba? Ma. Isso mesmo, ma. Bom, a próxima vogal que nós vamos ver é uma vogal longa e o nome dela é kamat. Ela também tem um som de A e ela é representada por dois tracinhos debaixo de uma consoante, ok? Então, quando nós temos uma sílaba desse tipo aqui, um mem mais um kamat, como nós vamos ler essa sílaba? Ma, isso mesmo. Agora, prestem atenção que essa questão de uma vogal ser breve ou uma vogal ser longa é simplesmente uma questão gramatical. Ela vai fazer diferença na divisão de sílabas e em outras questões gramaticais, mas não tem nenhuma diferença na pronúncia. O patar eu leio ma e aqui com o kamat eu também leio ma. Não há nenhuma diferença na pronúncia, ok? E aqui também eu tenho uma vogal longa, o nome dela é kamatz malé ou kamatz completo, porque ela é uma vogal com mater. E o som dela também é A, e ela vai ser representada pelo kamatz e uma consoante rei, ok? Então a gente vê aqui duas etapas juntas. E se eu ver uma sílaba desse tipo aqui, como eu vou ler? Ma. Isso mesmo. Então, de novo, prestem atenção que a pronúncia dessas três vogais é a mesma. A e A. Não há diferença nenhuma na pronúncia. Então, vamos treinar um pouco, vamos tentar ler essa primeira palavra. Você já conhece todas as consoantes, as vogais que estão aqui você também já conhece, mas você pode olhar no quadro. Então, como você vai ler essa palavra? Afar.
Isso mesmo, afar. E afar é uma palavra nova no nosso vocabulário que ela significa pó. Exatamente. Afar quer dizer pó. Essa segunda palavra aqui, também, mais uma vez. Todas as consoantes você já conhece, as vogais também. Se você não se lembra, é só olhar aqui no quadro e como você vai ler essa palavra. Sha'ar. Isso, sha'ar. Então, se nós fôssemos completar aqui com as vogais que estão faltando, são duas vogais A, sha'ar. E a terceira palavra? Como nós vamos ler essa palavra? Basar, basar. Basar é uma palavra nova no nosso vocabulário que significa carne. E basar, então, se a gente for completar aqui, a vogal que está faltando são duas vogais A, ok? Então, você pode voltar no vocabulário que a gente já viu até agora e há várias palavras que você já vai saber reconhecer também as vogais. Então, vamos treinar, ler mais algumas palavras. A primeira palavra que nós temos é essa aqui em azul. E, mais uma vez, as consoantes você já conhece, as vogais, se você ainda tem dúvida, você pode olhar aqui no nosso quadro. E, então, nós vamos ler essa palavra como Allah. Isso mesmo, Allah. Allah é uma palavra nova no nosso vocabulário, que ela significa ele caminhou. Muito bom. E se nós fôssemos completar aqui as vogais que estão faltando, o som de A, não é mesmo? Allah. E essa segunda palavra aqui? Também, as consoantes você conhece, as vogais também. Como você vai ler essa palavra? Bana. Isso mesmo, bana. Dois sons de A aqui. Aqui vamos treinar mais leitura. Agora o que a gente precisa fazer realmente é treinar a nossa leitura. O exemplo aqui que já está feito. Como você vai ler essa palavra? Lembrando que se você ainda não decorou as vogais, é só olhar no quadrinho aqui em cima. Assá. Assá. O Ain tem um som mudo e embaixo dele uma vogal A. Assá. Assar é uma palavra nova no nosso vocabulário, é um verbo, significa ele fez. Muito bom. Essa primeira palavra aqui em cima, como nós vamos ler essa palavra? Ra, ra, isso mesmo. Ra é uma palavra nova no nosso vocabulário, que ela significa mal. Ra é o contrário de uma palavra que nós vimos hoje. Tov, ok? E ligando Ra com a transliteração, nós temos aqui Ra. E a terceira palavra? Nós já conhecemos essa palavra, mas agora você é capaz de identificar cada um desses sinais, de ler realmente essa palavra. Amar. Isso mesmo, amar. E ligando aqui com a transliteração, amar. Ele disse. E a última palavra, gan. Gan. E a única opção que a gente tem é essa daqui. Ok? Gan. Então, vamos revisar o vocabulário dessa unidade. Eu vou ler as palavras, repita comigo as palavras dessa unidade. Or. Luz, or. Ish, homem, ish. Basar, carne, basar. Goi, povo, goi. Davar,
palavra ou coisa. Davar. Derech, caminho. Derech. Yom, dia. Yom. Ir, cidade. Ir. Afar, pó. Afar. Tov, bom. Tov. Ra, mal. Ra. Bem, bem. Entre. Perceba que essa palavra aqui é diferente da palavra que nós vimos na unidade passada, que era ben, filho, sem o yud. Aqui nós temos bem, entre. Que, por quê? Que. Alach, alach, ele caminhou. Assá, ele fez. Assá. Então, o que é mais importante ao final da terceira unidade que você saiba para você poder continuar, prosseguir os seus estudos. Você precisa saber que existem as consoantes vocalizantes, como nós conversamos sobre elas durante a aula. E você precisa saber olhar para cada uma dessas vogais aqui e saber que ela tem o som de A. Se essa é uma vogal breve ou se ela é uma vogal longa, não é tão importante saber. Vai ser bem útil mais para frente, quando a gente aprender verbos, pode ser que seja bem útil. Mas hoje o que é muito importante você saber é que um tracinho embaixo de uma consoante é uma vogal A e que dois tracinhos são também uma vogal A, que não há diferença na leitura. Na verdade, é isso que você precisa saber para poder prosseguir os seus estudos. Então, faça uma revisão do que nós vimos hoje sobre as matres lecciones e sobre, nós também aprendemos duas vogais, três vogais. Então, como dever de casa. Vamos lá. Então, como dever de casa, você deve rever o que nós falamos sobre as consoantes vocalizantes. Deve aprender os três tipos diferentes, na verdade, dois tipos diferentes de vogais que nós aprendemos, a vogal A, e estudar o novo vocabulário. Faça os exercícios da unidade 3 e nós nos vemos na próxima aula. E hoje eu posso desejar a vocês um Yom Tov, que você já sabe o que significa Yom, dia, Tov, bom, então que você tenha um bom dia. Yom Tov.